Oi meninas, a paz do Senhor pela terceira vez, gente. Tô tentando gravar um áudio. Tá lá tantos e tantos e tantos minutos. Samuel me chega aqui e me apronta. Hoje não é fácil não, viu? Sangue de Jesus tem poder até para você falar num assunto de oração. É luta, é guerra. Misericórdia. Pela terceira vez, vou falar sobre oração aqui, Jesus. Ô meu Pai. Gente, oração, a gente tem que ter noção de que oração, ela é uma arma muito eficaz. Tem gente que, quando eu viro, fala assim, a pessoa fala assim, o que eu faço, Ana Paula? Eu falo, ora. A pessoa fala, só isso? Falou, meu Deus. Se essa pessoa tivesse noção do que é oração, não falava uma merda dessa pra mim, não. Gente, eu fico nervosa. Só isso, Ana Paula? Só orar? Como assim, né? Não fosse. Então eu falei, gente, tem gente que não tem experiência com oração, é triste. Então, oração são cartas lançadas para o futuro. Orações é por meio delas que a gente tem intimidade com Deus. Através da oração, a gente recebe a orientação do Pai. Através da oração, a gente tem estratégia para um monte de situações que a gente precisa. Quem faz tudo na base da oração não mete os pés pelas mãos. Se a gente orar a Deus em tudo que a gente for fazer e para tudo que a gente for fazer, dificilmente a gente vai orar a Deus chorando porque algo deu errado. Quando a gente ora e Deus nos dá uma estratégia, ainda que essa oração não seja totalmente aquilo que nós gostaríamos, a gente vai entender depois que Deus nos fez poupar tempo. Quando nós tomamos a decisão de fazer aquilo que foi nos orientado. Então, assim, a gente precisa entender que uma oração, ela tem um motor de movimentação, sabe? É a palavra de Deus. Então, é por isso que nós estamos ensinando vocês a orar, a ler a Bíblia. É por isso que nós estamos incentivando vocês a ler a Bíblia. Porque aqueles versículos, todas aquelas palavras, quando você colocar aquilo em oração, você vai ver que o mundo espiritual vai se mover a seu favor. Não tem como. Não tem como você declarar a palavra, liberar a palavra, essa palavra não fazer efeito, não. A Bíblia ela vai me ensinar o seguinte, que quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado por Satanás. Ele estava de 40 dias de jejum e oração. O Satanás chegou lá para tentar ele. Como que ele venceu Satanás? Através da palavra. Então, a palavra numa oração, ela tem muito poder. Por quê? Porque Deus, quando ele fez o mundo, ele fez o mundo que liberando a palavra. Ele falou, haja, ouve, né? Então, quando a gente lê lá Gênesis 1, a gente vê que Deus liberou uma palavra e o mundo foi criado através da palavra de quem? De Deus. Então, não é minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Então, por exemplo, eu vou orar por alguém. Eu vou o quê? Liberar uma palavra para essa pessoa. Eu vou liberar a palavra a respeito da vida dessa pessoa. Ai, Ana Paula, mas eu não sei, eu não entendo muito da Bíblia, eu não sei os versículos. Cara, se você chegar no Google agora, vamos supor, você quer oração sobre crise financeira, sobre finanças, ele vai dar uma lista. Eu quero oração sobre libertação, ele vai dar outra lista.
Eu quero oração sobre guerra espiritual, outra lista. Eu quero uma oração a respeito de inimigos, que fala sobre. Quero palavra a respeito de inimigos. Oração não, gente. Eu tô tão doida aqui que o Samuel me deixa surtada com essas coisas. Nossa, esse aqui é versículo que, sobre inimigo. Ele vai te dar um monte de versículo. Então, assim, vocês têm que aprender a liberar a palavra, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Ana Paula, mas as suas orações, elas têm um movimentar, uma coisa, sei o que, sei o que. Mas você já viu o tanto de coisa que eu cito numa oração? Quando eu vou fazer oração, o tanto de versículo que eu cito. Eu falo muita coisa que está na Bíblia, muita coisa que está na Bíblia. Por quê? Porque eu aprendi. Eu aprendi, por exemplo, quando eu estou sendo atacada, quando alguém está fazendo algo contra mim, sabe? O que que eu cito? O que que você cita, Ana Paula? Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Mil cairão, Salmo 91, crio cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você verá a recompensa dos ímpios. Deus me enviará uma recompensa pela impiedade. Então, tem que aprender essas coisas, sabe? A gente tem que aprender essas coisas. Você vai falar com Deus sobre finança? Você é dizimista e ofertante? Não, não sou, Ana Paula. Então nem abre a boca. Você não faz sua parte? Você não faz sua parte, você não dá disso, você não dá oferta, você não lança semente, como é que você quer colher? Entendeu? Ai, Ana Paula, mas eu não consigo orar pela mulher estranha que está com meu marido. A Bíblia diz: amai os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Entendeu? Né? Aquele que não perdoa, além de Deus não perdoar, está escrito lá em Mateus 18:35. Ou é 32? Tô lembrada. Vai lá em Mateus 18. Que aquele que não perdoa, além de Deus não perdoar ele, ele ainda manda sobre si atormentadores. Você está vendo demônio? Você está vendo vulto? Você está irritada por causa de nada? A sua vida está só tribulação? Parece que o demônio está morando dentro da sua casa. Eu acho que você não está perdoando, né? Então, assim, a gente tem que ter noção, gente. O mundo espiritual ele existe. Capeta ele existe, demônio existe. Ai, Ana Paula, não fala disso não, não gosto que fala disso. Eu também não gosto, gata. É por isso que eu repreendo, eu peço a Deus para repreender todos. Eu levanto a mão e expulso um por um. Não deixo ficar um onde eu tô. Mas por que isso? Às vezes, a gente tem medo do diabo. Não pode. Sabe, nós precisamos. Não é que você vai dar uma de doida e achar que você é o Espírito Santo de Deus, que você é o próprio Jesus, não. Nem Jesus ficou tirando onda com o capeta, hein? Porque tem muita gente que tira onda com o capeta, depois o capeta pega, meu filho, dá uma sua, por quê? Porque nós não temos poder contra isso. Quem tem poder contra isso é Deus. Então, como nós somos filhas de Deus, como nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos deu um espírito de ousadia para repreender e expulsar esse tipo de coisa. Então, a gente precisa entender, não é por causa de nós não, gente, que nós não temos poder contra isso de jeito nenhum. Como que a gente luta contra o inimigo invisível? Não tem como, entende? Então, a gente precisa entender. Então, quando você tá nessa autoridade, né, de filha de Deus, você tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, então o diabo começa a ficar meio pé atrás com você. Por quê? Porque você representa alguém que é maior que ele.
porque você está revestido de Cristo. E Cristo tem autoridade contra ele. Com Cristo ele não brinca, não. Cristo é tão ousado que foi lá e tirou as chaves do inferno da mão do diabo. Ou seja, se ele quiser entrar no inferno agora e fechar a porta, ele não pode. Ele não pode trancar, não tem a chave. Então, assim, não é ele mais que domina ali. Quem domina é Cristo. Então, a gente precisa aprender a palavra, a gente precisa orar de acordo com a palavra. A gente precisa colocar a palavra para funcionar. A gente precisa entender isso, sabe? Porque senão a gente vai continuar orando sem entendimento. Aí é por isso que às vezes a pessoa fala assim, ai, Ana, eu oro, e me parece que não acontece nada. Mas por quê? A Bíblia também vai dizer, você pede e não recebe, porque você não sabe pedir, porque você pede mal. E quando a gente não sabe o que pedir, quem que a gente chama para interceder por nós? O Espírito Santo, porque ele interpreta até os nossos gemidos inexprimíveis, as nossas dores que a gente não consegue nem falar, o Espírito Santo interpreta. Então a gente precisa chamar o Espírito Santo para essas orações. Quando eu vou fazer uma oração que eu vejo que algo da parte do inimigo está sendo enviado contra a minha vida, eu tenho alguns, vou chamar isso de alguns rituais aqui. Por exemplo, eu nunca oro por alguém se eu não orei por mim antes. Então, geralmente, por exemplo, eu vou entrar numa batalha pela vida de alguém. Então, eu oro, eu jejuo por mim. Eu me preparo, eu me consagro. De alguma maneira, eu me consagro antes de entrar nessa guerra. Por quê? Porque Cristo também vai falar. Os apóstolos chegaram nele e falaram assim, Senhor, nós tentamos tirar o demônio dessa pessoinha aí, só que nós não conseguiu. Por quê? Ele falou, não, porque essa casta, ela só sai com jejum e oração. Então, por exemplo, às vezes a gente está lidando com uma coisa de uma maneira natural e isso não é espiritual. Então, eu preciso ir com armas espirituais. A nossa guerra aqui, em questão de marido, de divórcio, de adultério e tudo mais, isso tudo é espiritual. Não engane-se que tem alguma coisa de natural aqui, porque não tem. Nadinha de natural, é totalmente espiritual. Então você tem que começar a usar as estratégias do céu contra esse tipo de coisa. E falar a palavra, declarar a palavra, usar mesmo essa palavra dentro das suas orações. Para quê? Porque aí você vai começar a ver o mundo espiritual se movimentar. Por quê? Porque você liberou a palavra. E não é a sua palavra, é a palavra de Deus, daquele que tudo criou. Então, quando você começa, igual quando a gente vai orar acerca de família, né? Eu gosto muito de orar aquele versículo lá que Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro muito em cima daquele Atos 16:31, se creres em Jesus, será salvo tu e tua casa, né? Então, a gente precisa ter esses mecanismos, sabe? Quando eu vou orar pelos meus filhos, eu sempre declaro aquilo que está escrito em Isaías 54, que os meus filhos seriam ensinados pelo próprio Deus. Fala, Senhor, quem vai ensinar meus filhos acerca de ti é o Senhor, conforme está escrito na tua palavra em Isaías 54. Ou seja, eu estou movimentando, né, o mundo espiritual. Senhor, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Meus filhos são do Senhor, faça aquilo que é a verdade. Cristo é a verdade. A palavra é a verdade. Faça que isso venha libertar minha casa, libertar meus filhos, libertar
pá, meu marido e vai. Então a gente tem que ter esses versículos muito na palma da nossa mão, para que a gente possa verdadeiramente ter um mover no mundo espiritual, né? Igual quando eu vejo assim, ai, eu vejo muita gente falar assim, nossa, do nada, né? Quer dizer, ai, tem uma menina lá do meu serviço que do nada ela começou a fazer isso e isso contra mim, tá me deixando tão chateada. Você acha que é quem? Como que o diabo trabalha? Até ontem, essa menina, vamos supor, né? Seja o caso. Essa menina, ela tinha alguma coisa contra você, ou ela tinha uma inveja, ou ela tinha uma implicância contra você. Alguma coisa ela tinha, mas às vezes ela estava conseguindo disfarçar. O diabo, sabendo que ela tinha algo contra você, o diabo começa o quê? A potencializar aquilo que já existe dentro do coração dela. Fazendo o quê? Trazendo sugestão. É a famosa seta. Isso são as setas de Satanás, são pensamentos que ele joga dentro da sua mente, nos seus ouvidos, você capta com o seu subconsciente, você pensa uma coisa, não sei se você já teve essa experiência, de pensar uma coisa que comumente você não pensa. Pensar algo que geralmente não vem de você esse pensamento. Você fala, gente, como assim? Oh, tipo, pensamento foi esse agora? O que você acha que é isso? É seta. É seta de Satanás. Aí Satanás vai jogando seta. Ela, como ela não tem revestimento, né? Não tem entendimento, ela vai captando aquela seta. E aquilo que ela já tinha no coração dela vai aumentando contra você. Aí o diabo começa o quê? A usar ela contra você para te perturbar, para te atribular, para te deixar triste, para te deixar nervosa, entendeu? E aí você me fala, isso aqui é natural? Não, não é natural, é espiritual. Aí você fica o quê? Quieta na sua. Você não ora, você não jejua, você não apresenta ela no altar do Senhor. Você não tenta, através do dia a dia, com atitudes, quebrar aquele espírito maligno na vida daquela moça. Você vai, de uma certa maneira, aceitando o que o diabo está fazendo. E aquilo começou desse tamanhozinho, vai se potencializando. Mas por quê? Porque você não se posicionou. Porque você não fez nada contra isso. Uma vez o meu pai, quando eu converti, assim que eu converti, não sei se eu já contei essa história aqui. Meu pai ficou muito chateado comigo, com a minha conversão. Meu pai, do nada, gente, eu era muito novinha na fé, então eu não tinha essas, 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 essa sabedoria, não. Eu tô falando aqui bem no início da minha conversão. Aí meu pai me xingava do nada. Eu tava lá na sala dele, eu na minha, eu trabalhando quietinha. Ele chegava no meu ouvido, gritava, me chamava de burra, falava que me odiava, falava que tinha vontade de arrebentar minha cara, porque eu era cínica, porque eu era não sei o quê, sabe? Mas por quê? Porque ele chateou que eu tinha virado crente. E o inimigo começou a jogar seta, como meu pai, coitado. Não tem Jesus. Ele foi captando essas setas, achando que era pensamento dele, achando que era a formação dele. E não era, que tudo era um inimigo. E aí um dia eu vi uma palavra de alguém falando para mim. Falando para mim, não, eu vi não sei mais, não tô lembrada quem foi, mas falando sobre isso, que quando acontecia isso, a gente tinha que orar e jejuar pela pessoa. Aí eu peguei e falei para Deus, falei, Deus, eu não sei como que faz essas coisas, eu não sei como é que ora, como é que jejua, eu vou orar em quê, pai? Em quê? Aí o Senhor pediu para mim orar, baseado em, como se diz, é Josué 6 ou 7 que fala da queda da muralha, né? Aí eu fui lá, eu abri, eu ainda era tão menina na fé,
que eu abri a Bíblia e falava, Deus, mostra para mim a palavra, abri a Bíblia, Deus tinha tanta misericórdia que mostrava, ô meu pai. Aí eu ia lá, abriu em Josué, bem lá onde fala da queda da muralha. Falei, já sei, vou orar e jejuar pelo meu pai 7 dias. Aí eu orei e jejuei pelo meu pai 7 dias, né? Fazendo oração, jejum, eu dobrava meu joelho, falava, Jesus, quebra tudo isso, pai, que foi levantado entre eu e meu pai. Senhor, ele é meu pai. Eu amo meu pai. Me ajuda a perdoar meu pai, Senhor, porque eu não quero mais essa legalidade na minha vida, essas coisas da minha vida e tal, tal, tal. E fui, né, sendo conduzida ali a orar. Gente, meu pai chegou de viagem, olhou para mim e falou, filha, eu estive pensando esses dias tudo. Falei, o quê, pai? Ele falou assim, ó, você não pode continuar desse jeito, minha filha. Eu sou seu pai, você é minha filha. Eu te amo e eu sei que você me ama. Deixa, meu pai, gente. Vamos parar com isso. Papai nunca mais vai gritar com você. Papai nunca mais vai fazer isso com você. Me dá um abraço, um beijo. Acabou, gente. É isso aí. A oração, o jejum. Tá vendo? O que é você orar baseado na palavra de Deus? É outro nível, cara. É outro nível. Eu amo muito aquele filme Quarto de Guerra, porque a veinha lá ensina a mulher a fazer isso, né? A orar, ter os versículos, ler a Bíblia, a palavra, e ela prega os versículos lá no quarto de oração, né, no cantinho de oração dela. Então isso é muito poderoso, gente, aquilo é sério. Aquilo não é simplesmente um filme, não. Aquilo ali realmente é uma estratégia poderosa, né? Então a gente precisa aprender a fazer isso, sabe? E ter um posicionamento, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, Ana, Deus não é surdo. Mas Deus já sabe. Por que que eu tenho que fazer isso se Deus já está vendo? Porque existem coisas que Deus vai fazer por Ele mesmo. Agora, existem coisas que nós vamos ter que posicionar. Existem coisas que nós vamos ter que nos colocar de pé e falar: opa, peraí, essa é minha parte no negócio. Porque Deus não é gênio da lâmpada, não. Não é gênio da lâmpada. Não é assim. Ó, James. Não, não é James, gente. Jeová é outra coisa. James, traga aqui o marido liberto, convertido, transformado, lindo, cheiroso, me amando e tal. Não. Existem coisas que a gente tem que fazer. Cadê a posição? Nós estamos sendo mulher de Deus, estamos orando, estamos jejuando, estamos na guerra, estamos na brecha, ou nós estamos no pudim? Nós estamos, né? Nós estamos querendo moleza. Entendeu? E é assim, gente. Então, assim, posicionamento de oração. Faz um jejum por você, ora, fala, Deus, eu vou entrar em oração por essa pessoa. Não vou mais aceitar esse tipo de perseguição. Você não está falando isso contra Deus. Você está falando para o inferno, olha, o negócio é o seguinte, levantei, tô de pé. Agora o bicho vai pegar. Igual eu tô falando pra vocês do negócio da Abel. Fiz o jejum hoje, gente. Eu fui pro pé de jabuticaba. Gente, se o diabo materializasse na minha frente, eu ia de soco nele. Vocês não estavam entendendo. Como é que eu tava ousada daqui, naquela oração da Abel hoje? Você tá doido? Falei, que isso? Minha mãe falou, meu Deus, que oração foi essa, gente? Eu falei, você tava querendo sangue. Eu falei, eu sei que o capeta não tem sangue, mas se ele tivesse, eu queria tirar sangue dele hoje. Eu ia bater nele. Autoridade. 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 Como que você adquire essa autoridade? Relacionamento com Deus, se posicionando, exercendo a sua identidade em Cristo, parando de pecar, fechando as brechas, né? Porque a pessoa que tem brecha pode fazer essas orações mesmo, não. Não pode. Mas a pessoa que não tem, que está posicionada, moço, na hora. Olha o que eu faço, não sei o que, fulano tá possesso, quem vai lá? Ninguém se levanta. Na Paula, você tem coragem? Ai, eu tenho medo. Eu falei, então não vá. Você tem medo? Não.
Ana, se acontecer, vai acontecer nada em nome de Jesus. Vai comigo, varão de guerra. Vocês não estão entendendo. Tem aqui uma milícia de anjos aqui, ó, dispensada por Deus ao meu favor. Tô entrando sozinha lá, não, gata. Tá eu e mais um exército aqui atrás de mim, ó. Igualzinho Eliseu, para aquele servo dele. Oh, meu Deus, deixa esse homem ver quem está conosco aqui. Que o menino abre o olho. Tinha um cerco de um exército de cavalos e cavaleiros de fogo. Quem que era, gente? Chegou a milícia dos valentes. Chegou a milícia do céu, tá doido? Quem é que se mete às bestas? Quem mete a cara? Tive uma experiência aqui uma vez, eu aqui no meu quarto, tava orando por uma pessoa. Samuel começou a chorar de madrugada, e chorava e não acordava. E eu botei a mão na cabeça desse menino, comecei a repreender, pedindo a Deus para trazer os anjos, colocar calma, paz, meu filho, tirar toda qualquer seta do inimigo ali sobre ele, trazendo inquietação. E aí, quando eu olhei assim, eu nunca deixo minha casa totalmente escura, porque o Samuel tem muito medo do escuro. Então, se ele levantar de noite e ver que a casa está toda escura, ele chora, sabe? Ele tem muito medo do escuro. Aí eu deixo sempre uma penumbra na casa para ele me ver, para ele ver que eu tô do lado dele, né? Aí que eu olhei assim, um monte de sombra circulando assim no meu quarto. Eu falei, Primeiro eu fiquei assim, meio com preguiça de acordar, porque eu tava com muito sono. Eu falei, não é preciso vocês estão metendo a besta comigo uma hora dessa, não. 3 horas da manhã, vocês é doido. Gente, eu sou meio doida, eu falo desse jeito. Eu falo, não acredito que até. Não acredito que você está aqui, não. Aí que eu olhei assim, sabe? Que eu olhei bem assim, que eu abri bem o olho. Uma sombra se materializou na minha frente. E começou a rir da minha cara, porque eu tinha entrado em campanha de oração com uma vida aí. Aí eu olhei aquilo e falei assim, você tá rindo da minha cara. Mas eu não ouvia som. Por quê? Porque como eu não tenho parte com demônio, eu posso às vezes até ver ao vulto alguma coisa, mas ele não pode se comunicar comigo, porque eu não tenho familiaridade com aquela coisa. Não tenho familiaridade. Então ele não se comunica. O demônio se comunica, conversa, vira bicho, vira gente, com quem tem familiaridade com ele. Eu não tenho. Aí eu peguei, olhei assim, falei, vou ter que levantar. Levantei, vim para minha sala, comecei em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, dispensa os teus anjos de guerra agora em meu favor, Senhor. A minha casa, que é a tua casa, está sendo invadida por espíritos malignos. Senhor, eu não tenho parte com o reino das trevas. Eu sou do reino da luz. Eu quero que o Senhor coloque aqui agora, através do teu general, o arcanjo Miguel. O Senhor coloque agora, Senhor, o estandarte do reino de Deus, para que todo principado, potestade, hoste da maldade, todo espírito maligno saia daqui em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não aceito o inferno fazer arruaça com a minha cara. Tá rindo da minha casa, tá rindo da minha cara porque derrotado é você, Satanás. Você foi pisado pelo meu Jesus, você não tem nem a chave da onde você mora. Você que é um derrotado, se quiser para dentro da tua casa e trancar, tu não pode porque tu tem chave. Não é dono nem da onde que tu mora, rapaz. Some da minha casa aqui. Agora, é agora, em nome de Jesus. Prontinho. A casa voltou, assim, a atmosfera do céu. Eu deitei e fui dormir linda, maravilhosa e plena. O quê? Ai, Ana Paula, eu não gosto de orar de madrugada. Por que, irmã, que você não gosta de orar de madrugada? É porque eu tenho medo, sabe? Toda vez que eu vou orar de madrugada, você vai que é o quê?
Você tá sentindo espírito obsessor aí? Não, filha, repreende, manda embora. Levanta essa cabeça em nome de Jesus e fala, é agora. Sabe? É por isso que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos dá ousadia para esse tipo de coisa. Nós fica doido. Olha que eu olhei aquele tanto de vulto aqui e falei, peraí, mas na minha casa? Eu falei, você está doido, eu acho que vocês errou o endereço. Vocês estão enganadinhos aqui dentro. E pronto, é expulsando um por um. Tá entendendo? E é isso que a gente tem que fazer. Ah, o inimigo se levantou através daquela vida, tá afligindo aquela vida contra você. Peraí, Satanás, vou te ensinar agora. Você quer se meter a besta comigo? Ora, jejua, clama, declara, eu amo a vida dessa pessoa. Não vou brigar com ela, não vou endurecer o coração para essa pessoa, pelo contrário, porque o amor lança fora todo o medo. Eu vou amar essa pessoa. Eu vou fazer o melhor para essa pessoa. É seu chefe? É sua cunhada? É sua sogra? É quem? Muda essa história. Se revolte, mas se revolte em oração. Se revolte da maneira de Deus. Seja você uma pessoa que verdadeiramente entende a luta que você está lutando. Que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados. É contra as potestades. Então não são armas naturais. Não é virar a cara porque a pessoa fez uma coisa ruim para você, não. Não é você ficar com o coração endurecido porque a pessoa falou algo de você, você não gostou e essa pessoa está sendo usada pelo inferno para trazer tristeza ao seu coração. Não. Você vai brigar do jeito certo. Você vai para cima de quem está por trás disso tudo e você vai ver as coisas mudando. Amém? Quero aqui fazer uma oração para você. Uma oração em nome de Jesus. Para você ter esse espírito de ousadia. Para que Deus possa encher você, mas de uma maneira muito sobrenatural. Para que você, quando acontecer essas coisas com você, você seja envolvida pelo Espírito Santo. De uma maneira tão, mas numa pegada tão de poder, que você não vai mais se prostrar diante dessas coisas. Você não vai mais se entristecer diante dessas coisas, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu quero nesse momento, ó Deus, apresentar, Senhor, essas mulheres, ó Pai, essas mulheres maravilhosas que estão aqui, Senhor, me ouvindo, que estão aqui há tanto tempo, Pai, acerca da oração, acerca das nossas batalhas, Senhor, essas mulheres ao qual o Senhor foi quem levantou, o Senhor foi quem as trouxe aqui, e é o Senhor que está conduzindo cada uma delas a um caminho de fé, de milagre, de poder, de unção, de renovo, de algo, Senhor, que o Senhor quer viver juntamente com elas, Pai. Obrigado por essas vidas aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui, Pai, interceder por elas. Porque eu sei que muitas delas, Senhor, têm se prostrado diante de situações. Eu sei, Senhor, que muitas vezes, ó Pai, ao invés de se levantar em oração, em pedir o espírito de ousadia, essas mulheres têm se prostrado, Pai, diante de palavras de maldição, diante de situações, diante, Senhor, de circunstâncias ao qual, Senhor, o inimigo, Pai, tem criado para trazer desânimo. Tem criado para trazer contenda, tem criado, Senhor, para trazer, ó Pai, coisas que vão entristecer o coração de cada uma delas. Seja quem for, Pai, um parente, uma pessoa conhecida, seja um chefe ou um colega de trabalho. Pai, que em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, que essa pessoa seja inundada pelo esse espírito de ousadia. Esse espírito, Senhor, capaz de não deixar com que a gente se proste diante da situação, Pai. Deus, em nome de Jesus,
esteja o Senhor agora visitando o íntimo dessa mulher e visitando, Senhor, com o poder do céu, para que elas sejam envolvidas no mistério do Senhor. Ensina, Deus, elas orarem a palavra. Senhor, coloca os versículos certos na mente, Senhor, de uma forma poderosa, sobrenatural. Elas não vão entender como que elas captaram esse versículo, mas o Senhor vai fazê-las, ó Pai, entender, o Senhor vai ensinar, porque a Bíblia vai dizer no livro de Tiago, que quando nós queremos sabedoria do céu, é só nós pedir que o Senhor vai dar e vai dar com graça, porque o Senhor tem prazer em nos dar a sabedoria que vem do Senhor. Fortaleça ela, Espírito Santo de Deus, esteja com ela, Espírito Santo de Deus, que quando essa mulher se colocar em oração, em jejum por uma causa, o Senhor venha, Senhor, provar para ela, Pai, que a tua palavra que rege, Pai. A tua palavra que faz com que todas as coisas sejam possíveis no mundo espiritual. Porque a tua palavra é que fez criar os céus e a terra e tudo que há nela e tudo que nós conhecemos e aquilo que desconhecemos foi feito através do poder da tua palavra. Então, Senhor, quando nós oramos a tua palavra, essa palavra tem que se cumprir. Senhor, em nome de Jesus, cessa agora todo o espírito de medo. Arranca, lança fora, Senhor, todo medo. A Bíblia vai dizer que o amor no Senhor lança fora todo medo. Então, Senhor, envolva tuas filhas em amor. Envolva cada uma delas, que elas se sintam amadas por Deus, Pai. E esse amor venha dar coragem. Coragem, Pai, para essa mulher, ó Pai, que está sendo afligida, que está sendo atribulada, que está sendo desafiada, não por pessoas, mas por aquilo que Satanás tem feito, Pai, em nome de Jesus. Pai, ensina, Senhor, as tuas filhas, dê estratégia, dê sonhos, ó Pai, proféticos. Senhor, entrega para elas estratégia de como ela fará esses propósitos, ó Pai, de oração, de jejum, para tirar, Senhor, toda legalidade de Satanás, seja onde for, no trabalho, na família, no casamento, no meio dos filhos, na parentela, Senhor, não importa aonde está sendo dominado pelas trevas. Chegou a luz, tem que sair. Não tem jeito, Pai. Tem que sair, porque o Senhor instituiu a nós como embaixadoras do reino de Deus. E se eu sou embaixadora do reino de Deus, aonde eu ponho o meu pé, não é mais dominado pelas trevas, não é mais terra, não é cidade de Goiânia, não é cidade de São Paulo, é reino de Deus. Chegou a autoridade maior do universo, que é o Pai, ao qual nós representamos através do teu Filho, amado, querido, santo, Jesus Cristo. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha nos dar essa autoridade, esse entendimento dentro do nosso espírito, que não fique só nas minhas palavras, Deus, mas fique dentro do espírito de cada uma delas. Que quando elas forem orar, Senhor, seja automático. A palavra flua, a palavra que está, Senhor, dentro delas, dentro da mente, flua. Os versículos saltem aos olhos. Quando elas forem ler a Bíblia, Senhor, que os versículos-chave saltem aos olhos e elas possam grifar, elas possam escrever, elas possam anotar e aquilo ali, Senhor, seja marcado dentro delas e no momento correto, no momento em que o Senhor ali estiver movimentando a situação, o Espírito do Senhor venha dar esse entendimento a cada uma delas e elas possam ver, ó Pai, ver que verdadeiramente isso que está sendo falado aqui é real e se faz necessário para que nós possamos ver as nossas orações tendo efeito no mundo espiritual. Pai, nos dê essa autoridade, autoridade de filha de Deus, autoridade de um povo, Pai, ao qual o Senhor escolheu, autoridade, Senhor, daquelas que o Senhor determinou que iriam te representar na terra, Pai. Eu sei, Senhor, que cada uma delas aqui representa uma família, um povo. Então, ó Deus, que em nome de Jesus elas possam pegar para si essa responsabilidade. Elas possam pegar para si essa responsabilidade
e que elas possam aprender, Senhor, a levantar a mão, a direcionar, a fazer mesmo, Senhor, e acontecer através das orações. Pai, é o que eu te peço hoje, abençoa a vida delas, com graça, com conhecimento, com sabedoria, em nome de Jesus. Amém.